Tá, vamos lá então. Uma boa noite para vocês. Vamos lá tirar as dúvidas. Se quiser começar. Ô, Flávio, eu tava com dúvida, na verdade eu não consegui achar as estações que conseguiam correlacionar, né? Eu achei algumas estações, né, que tinham mais de 30 anos de dados. Aham. Eu precisava achar, tinha que ser da mesma localidade, eu estava sempre procurando da mesma localidade, da mesma cidade, todas elas. Tem que ser, né? Não, não tem que ser da mesma cidade. Nem sempre da mesma cidade é garantia de correlação, né? A expectativa é que sim, que dê correlação quando for da mesma cidade. Mas não tem que ser, não é obrigatório que seja da mesma cidade, Ah, entendi. tá? Aí eu estava procurando e só que não bate. Eu não consigo fazer bater. E aí, na verdade, eu Não achei, bate o que você fala. por exemplo, quando eu vou fazer o. Eu posso compartilhar a minha com você? A minha planilha? Pode? Deixa eu. Eu acho que você precisa parar de apresentar, né? Se eu conseguir apresentar. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que está desabilitado para eu. Vê agora, hein? Deixa eu ver. Ah, beleza. Quer ver? Tá dando para ver? Sim. Tá. Aí eu peguei os dados de algumas, né? E estão todas aqui, ó, tem mais de 30 anos, Sim. todas elas. Aí eu criei a série, né, da principal, a série anual e o trimestral, só que na hora de fazer essa correlação aqui, eu só usei 30 anos de dados, né, para todas. Só que eu não Ah, consegui achar algumas que conseguisse aqui bater acima de 0,7. sim, essa é a parte mais difícil. Você achar estação que se correlacione, entendeu? Por isso que, acho que foi na semana passada, eu estava comentando sobre isso, porque a dificuldade de achar é muito grande. Sim, nossa, Flávio, eu rodei, Tem que continuar busquei. testando. Tem gente que às vezes procura aí 15, 20 estações para achar uma que dê correlação, entendeu? Nossa, mas eu procurei muito mais de 20. Eu olhei e ia em cidade, por exemplo, Brasília tem mais de 100. Eu fui tentando correlacionar quase todas. Aí eu Entendi. olhei em outras cidades, olhei no Pará. Eu achei um relatório, né, da ANA com todas Aham. as estações, né? Aí eu fui olhando Sim. pelo aquele relatório quais que tinha bastante número de dados, né, que tinham começado por exemplo, antes de 1970, mais ou menos, até hoje, e aí eu baixei aquelas estações com aqueles códigos para tentar correlacionar, e mesmo assim, nossa, está muito difícil. Por isso que eu alertei desde o início, né? Que era um trabalho que era mais demorado justamente por causa de encontrar essas estações. Vamos lá para algumas possibilidades, né? Que você comentou aí. Infelizmente, tem um chamado inventário, né? Não sei se você olhou por esse ou por outro local. No próprio site do Hidroep tem um chamado inventário de estações pluviométricas. Esse inventário, a princípio, você poderia baixar, né, e já verificar aquelas estações que tivessem mais de 30 anos de idade, coisa do tipo assim, para você fazer a correlação, né? Só que, infelizmente, não sei explicar por quê, né? E já procurei saber, ninguém conseguiu me explicar também. Quando a gente vai para os dados, né, na planilha, infelizmente não bate, né,
as informações que tem no inventário, tá? Então, essa é uma dificuldade. Mesmo com o inventário, não é garantia que você vai achar os 30 anos completos, tá É bom? isso que eu estava olhando. Aí tem alguns que realmente não tem. Mas eu consegui achar, por exemplo, de Brasília eu achei 5 lá que essas 5 que eu peguei tem dados de mais de 30 anos. Só que mesmo assim elas não batem. Tá. Então, vamos lá, então, algumas observações. Primeira coisa que tem que notar é se você está fazendo correlação de forma correta, né? Ali é praticamente colocar as duas colunas e pedir uma regressão linear, né? Então, Uhum. dificilmente vai ter dúvida nisso aí. Uma outra coisa que acontece, como você falou aí, em geral, a gente acha regiões, né? Regiões que dê boa correlação. Às vezes, por algum motivo de distanciamento, algum motivo que a gente chama de orográfico, né? Ou seja, tiver uma serra dividindo, às vezes, né? Regiões muito montanhosas também pode ter esse problema. A princípio, estar na mesma cidade ou estar próximo não quer dizer, não é garantia que vá dar boa correlação. Exemplo, não tenho essas informações, mas Águas da Prata e Poços de Caldas, né? É muito perto em termos de distância, mas tem uma serra no meio, né? Inclusive divide os estados. Então, provavelmente, são duas estações que não dariam boa correlação, tá? Quando você trabalha com a mesma cidade, por mais que a gente saiba que existem variações, a tendência é de encontrar com boas correlações, tá? Até estranho não dar boa correlação, você achando, né, vários da mesma cidade, não conseguindo fazer. Uma coisa que você pode tentar, não sei se você tentou, eu vou rabiscar aqui para você entender, para vocês, né, que estão acompanhando entender. Você vai chamar a estação analisada de estação Y, certo? Então, você vai chamar uma estação de apoio de estação X1, a outra estação de apoio de estação X2, tá? Mas isso aqui é uma convenção que você está adotando, porque, a princípio, é um trabalho didático, não é um trabalho de atividade profissional, então, você não tem uma estação analisada, né? Você não tem que necessariamente fazer para aquela estação que você convencionou chamar de estação analisada, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque as suas correlações têm que ser feitas como, né? Elas têm que ser feitas considerando, né? Y com X1 e Y com X2, certo? Mas, se você perceber que essas correlações aqui estão ruins, né? Que essa correlação com essa está ruim e essa correlação com essa também está ruim, qual que é a alternativa? Você fazer, né? Chamar X1 de Y, tá? E fazer X1, né? Que nesse caso aí é a Y, com X2. Então, você troca o que você chamou de análise, né? Para ver se, nesse caso aqui, essa que você tinha chamado anteriormente de X1 correlaciona com a X2, tá? Não é garantia, mas pode ser que a sua Y, ela pode estar numa situação de uma característica diferente da cidade ou da região, enquanto essas das duas aqui ficariam boas, né? Aí você chamaria essa de X1, que você chamou inicialmente de X1, chamaria de Y, tá? Não sei se você fez isso, ou se os outros que estão acompanhando aí também passaram pela mesma dificuldade, tá bom? Essa é a primeira orientação que eu passaria para vocês. Ah, certo. Faça, chama, né? Essa com essa, mas vamos supor que você falou que você procurou 10 estações. Então, você vai ter X1, X2, não se preocupe em chamar ainda de Y e X1, né? Ou Y e X2. Vai fazendo sempre assim, ó, Y com X1, Y com X2, Y com X3, e depois vai fazendo entre elas, né? X1 e X2, X2 e X3, e assim por diante, tá? Depois se identificou que tem duas, né, que se correlacionam, chama uma delas de Y e pronto, tá? Por isso que não vale a pena avançar no restante do trabalho se não tiver definido ainda quais são as correlações. Porque quando você definir isso aqui, que você chamar uma delas de Y,
Aí sim o restante do trabalho todo é feito com isso. Tá? Essa é a primeira orientação que eu passo, então, para vocês fazerem por pares, sem se preocupar, né, qual é a análise e qual é o apoio, por enquanto. Até definirem, até acharem duas correlações. Aí chamam uma de Y, outra de X, tá? E façam o preenchimento. Aí uma coisa também que acho que você me perguntou ontem, né? Quando você tem todos os dados, não tem falha, a título também didático, o que você pode fazer? Você tira aleatoriamente 3 dados, tá? Quaisquer que seja eles aí, qualquer ano, e simula o preenchimento. Aí você pode, inclusive, comparar qual o dado real que existia e qual o dado que passaria, né, a existir com o seu preenchimento. Lógico que, na prática, você não faria isso, né? Exercendo atividade profissional, você não vai tirar um dado para preencher o outro. Até porque, se o R2 aí, né, tem que ser maior que 0,7, e vamos supor, né, maior ou igual que 0,7, e vamos supor aí que ele está com um valor, né, muito próximo disso aqui, é provável, né, é possível, melhor dizendo, que em alguns locais, alguns anos, desculpa, esse valor pode estar mais distante ou vai estar mais perto, né? É só você lembrar que quando você faz uma situação de uma regressão linear, você tem aqui uma reta e os pontos eles estão aqui, né, próximos de uma maneira ou de outra, mais próximos ou mais distantes, né, da sua reta. Então, todos os pontos em cima seria uma situação de quê? De R2 igual a 1, né? Ou seja, os dados se ajustando 100%. Nesse caso, você pode pegar um dado que está muito próximo da reta, de fato, e esse valor ficar muito próximo. Pode ser que em um determinado ano ele fique mais distante, tá? Mas, para fins didáticos, você poderia fazer isso. Tá. Essa segunda, então, orientação. Uma terceira orientação ainda, tiver muita dificuldade mesmo, não conseguir de jeito nenhum, e tiver, vamos supor assim, está dando 0,60 alguma coisa, mas não dá 0,7. Aí o que eu sugiro, né? Tente tirar alguns anos, vamos supor que eu falei que no mínimo 30 anos. Isso é da série. Mas você pode correlacionar tipo 20 com 20, entendeu? Se 20 anos com 20, pelo menos, der correlação, aí o que você faz? Na hora de fazer o preenchimento, obviamente, vai ter que estar, né, dentro de um intervalo que você consiga, tá, desses 20 anos aqui. Então, ao invés de fazer 30 e 30, ou 40 e 40, ou 45 e 45, tenta reduzir um pouco o número de dados só para a questão de correlação, tá? Todo o restante do trabalho tem que ser feito com no mínimo 30 anos. Mas aí tenta reduzir para ver se com 20, né, por exemplo, né, 20 e 20 resolveria, tá? Então, pega 20 da estação Y, né, que eu falei da estação analisada, e 20 anos da estação em apoio. Lógico, tem que ser os mesmos anos, né? Os mesmos anos, e ver se dá correlação boa, tá? Se der correlação com diminuindo um pouco de número de anos, aí trabalha com esses anos, tá? Isso é quando está assim, muito próximo do valor, mas não encontra. Que às vezes tem um valor, pode ser um ano atípico, e que está jogando muito fora o valor, tá? Quando você faz a correlação, e tem aqui a reta, como eu falei, né? Até na hora de observar, se você notar que tem um valor muito distante, descarta esse valor, tá? E trabalha com os outros. Pode ser 29, pode ser 28, para ver se vai aproximar mais. Por quê? Porque se tiver um valor muito fora, pode ter até um erro, né? De transcrição dos dados, e também pode te prejudicar em função disso, porque às vezes é um valor que está muito fora e está tirando a correlação. Não estou dizendo que sempre vai acontecer isso, tá? E sempre vai resolver descartando esse ano aqui. Mas, para fins, né, de conseguir aí um ajuste melhor, tenta analisar se descartando esse ano não melhoraria, tá? Você consegue perceber quando
você plota o gráfico e vê se tem algum ano muito distante. Às vezes você vai vendo o acompanhamento, de repente tem lá assim, um valor que é 700, né, numa série, e no outro está lá, sei lá, 1.300. Tudo bem? Pode ser que tenha algum problema, né? Será que realmente choveu 700 só aqui e esse outro 1.300, sendo que as correlações são mais próximas? Aí, quando você plotar, você vai perceber que esse valor está muito fora aqui, ó. Os valores estão mais próximos e esse está bem fora. Aí você vai olhar esse valor aqui, ó. Descartando ele, resolve? Se resolver, tudo bem, tá? Então, assim, seriam essas as orientações que eu faria aí para vocês conseguirem achar, né, estações que dê correlação, tá? Pelo menos essas 3 possibilidades, então. Tá. Ô, Flávio, não tem problema eu fazer o recorte dos dados, igual eu Não, não fiz? tem problema, não. Porque, assim, tem mais anos. Só que aí, como você pediu 30, eu fiz o recorte dos dados de todas as estações para mesmo os 30 anos, para ficar tudo meio que igual, sabe? Para não ficar uma com 40, outra com 38. Aí eu Sim, recortei sim. os dados tudo para 30. Não tem problema, né? Não, não tem problema, não. A Ah, única coisa é o seguinte, não sei se não cheguei a ver direitinho o que você mostrou aí, mas vamos supor, quando você pega de uma estação o ano 2000, né, o valor do ano 2000, e chamou essa aqui, como eu falei, né, chama de Y, ou X1, X2, depois define qual que vai ser Y, a outra estação, ela também tem que ter o ano 2000 para você correlacionar, né? não, sim, sim. Tá? Aí você, vamos supor, esse ano aqui você não tem, que é o 1999. Não tem nessa. Então, você vai fazer o quê? Você vai descartar esse ano aqui, porque nessa aqui não vai ter o 99. Entendeu? Ah, beleza. Não usa, tá? Clareou um pouco as coisas aí? Eu acho que sim. Era mais isso, porque estava bem difícil de eu achar. Eu acho que eu vou ter que pesquisar mais. Tem que ver umas regiões que são mais, não tem, às vezes umas regiões mais planas assim é mais fácil, né? Onde as estações estejam. Isso. Se você conseguir numa região que o relevo seja mais homogêneo, a Uhum, probabilidade de dar correlação é maior. Tá? tá, tá. E, assim, lógico, né, cidades que têm mais de uma estação, a tendência é que você consiga achar. A tendência é essa. Pelo aquele relatório lá, pelo inventário, eu tentei procurar as que tinham mais, sabe? Para tentar correlacionar, mas é bem difícil. Mesmo assim, foi bem difícil. Sim, realmente é difícil. Pessoal, mais alguém aí tem dúvida? Estava tirando a dúvida aí do Rafael. Ô, professor, tenho uma dúvida. Para fazer a precipitação total trimestral, tem que fazer de todos os anos? Para cada ano você vai ter 4 valores, né? Aham. Aí no caso, para os 30 anos, eu tenho que fazer um gráfico, né? Um histograma. No caso aqui é o Que eu vou seguinte, fazer a precipitação total anual e a precipitação total trimestral, né? isso aqui são as séries, né, que você vai constituir, as Aham. duas. Então, vamos supor, se você trabalhar de fato com 30 anos, você vai ter uma série com 30 dados e uma outra Aham. série com 120. Ah, tá. E faz tudo junto, né? Na mesma série, né? Não, não. Você vai fazer uma série que é total anual. 30 Aham. dados. Não, eu digo a Aí você vai fazer trimestral. A uma trimestral outra eu série posso. com 120 dados. Aham. Tá? Tá, entendi. Agora, vamos lá. Com a anual, com o total anual, você vai fazer um histograma completo que cada barra vai representar um total de um ano. Aham. Certo? Naquele material de Sim. apresentação de aula tem lá né, o jeito que é para fazer. Esse outro aqui, a precipitação total trimestral, o raciocínio é o mesmo. Só que em vez de ter, né, no caso,
30 barras, você vai ter 120 barras. Tá, entendi. Entendeu? É que eu estava achando que ia ter que fazer por ano separado, né? Os trimestres por ano. Mas aí é só fazer uma série só, com 120 dados. Isso. Tem uma outra Tá. observação que eu fiz, e aí talvez acaba ficando mais fácil depois que você identificar o ano hidrológico, tá? Eu pedi para fazer o ano hidrológico. O ano hidrológico é o quê? Ele começa no início da estação chuvosa, né? E termina no final da estação seca. Então, vamos supor, aqui na nossa região, é muito comum começar as chuvas em outubro e terminar em setembro, né? No caso, a gente não está seguindo o ano civil e sim o ano hidrológico. Então, por exemplo, o que seria um ano hidrológico? Tá? O ano hidrológico nosso começou em outubro de 2021. Quando que ele vai terminar? Em setembro de 2022. Entendeu? Uhum. Nesse período de 12 meses, você constituiria o quê? Outubro, novembro e dezembro, um trimestre. Aí depois você teria janeiro, fevereiro e março, outro trimestre. Depois abril, maio, junho, outro. E por último, julho, agosto, setembro. Entendeu? Então você faria Entendi. de acordo com o ano hidrológico. Então, Tá. primeiro, tem no material também, né, explicando essa questão do ano hidrológico. Então, primeiro, seria interessante você identificar o ano hidrológico. Quando você coloca as barras do total, né, a média dos valores do mês, você já vai conseguir identificar quais são os meses mais secos. Se você encontrar os 3 meses mais secos, o mês seguinte vai ser o mês que começa o período hidrológico, o ano hidrológico, tá? Uhum. Aí você faria nesse Beleza. raciocínio que eu comentei. Tá. Ô, Flávio, E desculpa, pode falar, pô. uma última dúvida é quantas correlações precisa fazer? Uma só? É só uma correlação, desde que você ache com Uhum. uma estação com a outra, se der correlação, acabou o problema. Se Ah, você não beleza. encontrar, você continua fazendo até encontrar. E o que eu estava explicando quando, não sei se você pegou do começo, sempre faça de 2 a 2, né? Uma que você chamou de X ou de Y, que seja, mas Y com X1, Y com X2, mas não precisa ficar se apegando a Y como se fosse análise, não. O que você chamou de X, X1, pode tratar ela com X2 e ver se dá Tá. correlação também. Aí depois você Ah, chama ela beleza. de Y e pronto, tá bom? Uhum. Entendi. Beleza. Mas é só, duas, se correlacionando, já está resolvido o problema. Beleza. Obrigadão. De nada. Vamos lá? Ô, Flávio, e nessa precipitação total trimestral, então é para fazer trimestral de todos os anos, não da média dos 30 anos, né? Eu achei que era para fazer um gráfico com por exemplo, a média dos anos, de todos os janeiros, a média de coisa e montar o trimestral. Não, né? Não. Essa média aí que você falou, ela é importante para você achar o ano hidrológico. Então, Sim, primeiro sim. você precisa fazer ele para saber como que você vai agrupar os 3 anos, entendeu? O que eu Sim, falei. para achar o ano hidrológico precisa fazer isso. Aí eu achei Isso. que esse gráfico do trimestral fosse só esse. Então tem que fazer ano a ano também. Você vai fazer primeiro para identificar qual o ano hidrológico. Aí você vai fazer a média de todos os, né? Janeiro, você tem 30 anos. Então, vai ser 30 valores de janeiro, 30 valores de fevereiro, assim por diante. Então, você vai ter, na verdade, uma barra representando a média do número de anos que você tem naquela série, na sua série. Uhum. Então, você vai ter 12 barras. Nessas 12 barras, você vai identificar o ano hidrológico. Sim. Depois que você fizer isso, aí você faz o que eu falei, acabei de comentar com o Paulo. Você vai pegar e vai verificar. Então, qual que é o meu ano hidrológico? Ele começa em outubro?
ele começa em setembro, ele começa em agosto, entendeu? Aí, a partir disso, você analisa. Tem, por exemplo, estações que não têm ano hidrológico definido. Por exemplo, a média é muito próxima. Então, você não tem como identificar quais são os 3 meses mais secos, né? Para contar depois, a partir deles, os 3 meses mais chuvosos. E aí, começar a contar o ano hidrológico. Quando a situação é essa, tem uma média muito próxima, exemplo, Porto Alegre chove muito próximo um mês do outro. Então, você não precisa fazer separação para o ano hidrológico, porque o ano civil ele é muito próximo do ano hidrológico. Então, já mantém o ano civil. Pode ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, assim por diante. Tá. Tá bom? Porque eu fiquei com dúvida que você falou que tinha que ter 120 barras, né? Aí eu achei estranho. Mas beleza. Não, 120 barras precisa você fazer histograma aqui, ó. Tá? Você vai Tá. montar, o histograma é com 120 barras, porque cada ano vai ter 3 valores, né? Tá, beleza. O que eu estou dizendo é que cada barra representa 3 meses. Mas quais 3 meses você vai agrupar? Se você estiver agrupando janeiro, fevereiro, março e assim por diante, você está agrupando um ano civil e não um ano hidrológico. Entendi. Aí que eu comentei. Quando é o caso do ano civil coincidir com o ano hidrológico, tudo bem, mantém um ano civil, sem problema. Tá certo. Tá? Vamos lá? Mais alguma dúvida? A dúvida que eu tinha, você acabou já respondendo na explicação para os meninos, então, para mim tá tudo certo. Tá joia, Lorena. Mais? Só isso, então? Da minha parte era só isso mesmo. Pessoal, então tá joia. Continue fazendo aí. Qualquer dúvida pode me chamar, tá? Mesmo fora do nosso horário aí da aula. E aí eu oriento vocês, caso tenha alguma dúvida, ou começou a fazer aí, travou, não desenvolveu, aí me chamem, tá bom? Certo, Flávio. Obrigado. Beleza, professor, obrigado. Então tá joia, Obrigada, pessoal. Uma boa noite Flávio. pra Boa vocês, noite. então. Tchau.